E aí galera do aulalivre.net, tudo bom? Sou o professor Álvaro e aí nós estamos aqui para uma aula de citoplasma, tá? Então continuar a nossa aula de citoplasma aí falando de algumas partes importantes da célula. Lembrando que esse citoplasma é a parte interna da tua célula, então a gente já viu a composição e a formação da membrana plasmática e dentro do citoplasma nós vimos então as organelas, ribossomos, lisossomos e aí a gente vai ter aqui nesse citoplasma, nessa quarta aula de citoplasma, algumas outras organelas e as funções ali, a parte de fermentação. Então assim, ó, nos centríolos, que é uma organela que a gente encontra em células animais e também ela é encontrada em células de vegetais inferiores, pessoal. Então cuida que células de vegetais inferiores apresentam centríolos. Muitas vezes eles colocam questões assim, ó, que não apresenta, células vegetais não apresentam centríolo. Cuidem que vegetais inferiores, que são eles, briófitas e pteridófitas, a gente vai ter esse centríolo aí sim. Por quê? Porque esse centríolo, ele tem essa composição aqui de microtúbulos, são 9 trincas de microtúbulos, no próximo slide a gente vai ver bonitinho como é que é esse centríolo, e ele vai formar alguns corpúsculos, os cílios e flagelos. Se tu lembrar lá da tua aula de botânica, tu vai ver que na produção, lá na reprodução de briófitas e pteridófitas, os gametas que são formados por essas plantas são gametas móveis, gametas que apresentam flagelo. Se tem flagelo, tem que ter centríolo. Então, nessas células vegetais aí, dos vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas, a gente vai ter a presença desse centríolo aí. Então, esse centríolo ele é composto por microtúbulos, então são 9 trincas de microtúbulos, e esses microtúbulos, tá, ou as proteínas que formam os microtúbulos, a gente chama de tubulina. Tá? Então essa tubulina é o que formam esses microtúbulos. Então aqui está o desenho de um cílio, tá? E aqui na parte de baixo, na base desse cílio, a gente vai encontrar então o centríolo formando o cílio. Lembrando que a diferença entre cílio e flagelo é basicamente a quantidade. Cílios, eu vou ter vários cílios em volta da célula ou em volta da membrana, e o flagelo normalmente eu tenho 1 ou 2 flagelos na célula. Tá? Então a quantidade é uma das formas de diferença, o flagelo ele é mais longo do que o cílio, tá? E a quantidade dos cílios com a quantidade de flagelos é uma diferença. Tá? Então aqui estão os detalhes dos tubos que a gente encontra ali no cílio. Então nesse slide aqui a gente encontra aqui, ó, um flagelo, então isso aqui é uma imagem de uma microscopia óptica, está identificada aqui a legenda, e aí nós temos então ó, a membrana plasmática, que está envolvendo esse teu cílio e o flagelo, no caso aqui é o flagelo, né? E a parte interna aqui do citoplasma. Então tu vai ver que esse flagelo ele vai estar revestido ainda pelo citoplasma, tá? Então esse flagelo ele está fazendo parte da célula, ele tem membrana plasmática em volta do flagelo. E dentro dele a gente vai ter aqui ó, a formação dos microtúbulos, ó. Então são microtúbulos que vão formando o flagelo. E o que é importante é que dentro do flagelo nós temos 2 microtúbulos. E esses microtúbulos ali é o que fazem o movimento do flagelo. Então esse flagelo ele precisa se movimentar, que vai ser, então esse movimento vai ser representado ou vai ser formado por causa desses 2 microtúbulos centrais. São eles os responsáveis pelo movimento dos cílios e dos flagelos. Tanto em cílios quanto em flagelos, a gente vai ter esses 2 microtúbulos centrais. Aqui, ó, no centríolo, que eu tenho as 9 trincas aqui, ó, no centríolo a gente não tem esse centríolo, ou esses microtúbulos centrais. Então ali eu não vou ter essa movimentação. Então os centríolos que vão estar na base, olha aqui, ó, na parte basal do flagelo, são eles que vão formar o flagelo. Então a partir daquele centríolo ali na base, eles produzem os microtúbulos para a formação do flagelo. Sempre lembrando, tanto cílio quanto flagelo tem 2 microtúbulos centrais para fazer a movimentação. Tranquilo? E aí, dependendo da célula, o flagelo vai servir para a movimentação, por exemplo, do nosso espermatozoide, vai servir para a movimentação dos gametas lá das células vegetais, ou os cílios no nosso organismo, que a gente tem cílios, por exemplo, na nossa região dos órgãos respiratórios, né? Então lá no tecido epitelial, lembra que a gente falou dos tecidos respiratórios, onde tem o epitélio de revestimento ciliado. Então esses cílios eles têm que fazer a movimentação para liberar muco ou para produzir o muco e manter esse muco para limpar esses cílios que fazem a filtração. Então eles têm que ter movimentação e essa movimentação é representada então
por esses dois microtúbulos centrais. Tranquilo? Os centríolos, então, muita gente fala desse centrosomo, tá? Que é o material que existe entre os centríolos e o material que a gente chama de pericentriolar, que fica na periferia do centríolo. Então a gente chama tudo isso de um centrosomo, tá? Que vai fazer parte, então, ou que vai auxiliar na formação do fuso mitótico, que é uma outra função importante. Então o teu centríolo forma cílios e flagelos e ele participa da formação do fuso mitótico. Lembra lá que na divisão celular, o teu DNA ele vai ficar bem no meio, na metáfase, né? Então os teus cromossomos estão todos ali no meio e nas pontas da célula a gente tem os centríolos. Ó. Então os centríolos são dois tubos perpendiculares, né? 9 trincas de microtúbulos cada tubo. E aí esses centríolos vão produzir os microtúbulos que vão até o meio e vão puxar esse DNA. Então esses microtúbulos produzidos aqui, ó, a gente chama de fuso mitótico. Então o fuso mitótico é produzido pelos centríolos. Outra função bastante importante. Então, formação dos cílios e flagelos e do fuso mitótico na divisão celular, que é o responsável pela divisão dos cromossomos lá na mitose ou na meiose 2, quando tu separa as cromátides irmãs, por exemplo, ou quando tu separa os cromossomos homólogos na meiose 1. Tranquilo? Agora falando de respiração anaeróbica, tá? Então a respiração celular, ela vai ser feita lá dentro da mitocôndria, onde a gente tem os processos de geração de energia dentro da mitocôndria, com a presença de oxigênio. A respiração anaeróbica, ou seja, sem a presença do oxigênio, a gente classifica como sendo uma respiração anaeróbica, sem oxigênio, tá? E aí o oxigênio na respiração aeróbica, né, onde tem o oxigênio, esse oxigênio ele serve como um aceptor, o último aceptor de elétrons, que vai levar lá para a cadeia respiratória e vai fazer com que ocorra a geração de energia. A grande quantidade da geração de energia da célula vem da cadeia respiratória, que é a última fase da tua respiração celular. Na respiração anaeróbica, também chamada aqui ó, de fermentação, essa fermentação não tem uma geração de energia tão grande quanto na respiração celular. Tu pode aí, alguns autores dizem 30 ATPs, né? Porque em alguns determinados NAD e FAD produzem menos energia. Ou nós temos também, alguns dizem 36 ATP. Então tem aí uma discordância, mas ou é 30 ou 36. Também ninguém vai te cobrar isso em prova nenhuma, quantos ATP são gerados no fim. Tá? Ele só vai te perguntar, por exemplo, onde que a maior quantidade de ATP é gerado, que é na cadeia respiratória. Na anaeróbica a gente não tem isso. E aí, na respiração anaeróbica, na fermentação, só são formados 2 ATPs, 2 moléculas de ATP. Então, esse ATP, essa energia, ela é bem menor na respiração anaeróbica. Nós fazemos respiração anaeróbica? Fazemos. Nós fazemos fermentação quando o nosso organismo está desesperado atrás de energia. E aí, mesmo que não venha oxigênio, dane-se, eu vou ter que dar um jeito de gerar energia, ele acaba fazendo fermentação mesmo. Tá? Por quê? Porque essa fermentação, essa respiração anaeróbica, ela nada mais é do que a quebra da glicose, tá? Então é a quebra da glicose para gerar energia. Essa glicose dentro da mitocôndria gera 30 a 36 ATPs. Na fermentação, a mesma glicose vai gerar só 2 ATPs. É bem menos energia. Então a nossa célula ela vai usar em casos de desespero para gerar energia. E aí, a fermentação que o nosso organismo faz, que as nossas células musculares fazem, a gente chama de fermentação lática, que vai gerar o ácido lático, também chamado de lactato. Esse ácido lático, ó, lembra que lá na respiração celular tu tem a glicólise, e a glicólise é a quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos, tá? Também chamado de piruvato. E aí esse piruvato vai ser transformado aqui na fermentação lática no lactato. O ácido pirúvico, né, quando a gente quebra a glicose de 6 carbonos, quebra em 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos. 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos. Esse ácido pirúvico vai dar origem, ou o piruvato, vai dar origem ao lactato de 3 carbonos. Então, na fermentação lática, tu não gera gás carbônico. Cuida bem isso. Então, quando o nosso organismo faz fermentação lática, a gente não gera gás carbônico nessa fermentação lática. Tá? Então, tu produz o ácido lático ou lactato, que é o que vai dar a tua dor muscular.
né? Então, quando tu está muito tempo sedentário, sem fazer exercício, tu decide ir para academia, fica 15 horas lá na academia, porque tu quer recuperar todo o tempo perdido, essa tua musculatura ela começa a ficar cansada, ela começa a não receber oxigênio, vai começar a fazer fermentação. O que dá dor muscular no dia seguinte, que tu não consegue nem levantar da cama, é o lactato acumulado nesse teu tecido muscular. Tranquilo? A fermentação alcoólica, importante para a produção do etanol, por exemplo, de bebidas alcoólicas, fungos que produzem cerveja, vinhos e tal, a fermentação alcoólica, então ela vai ocorrer da mesma forma. Ocorre a glicólise, quebra em 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, e esse piruvato vai ser transformado em etanol. Tá? Quando ele é transformado em etanol, o etanol já deve ter visto lá na química, na etanol, tem 2 carbonos. Então, o ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, forma o etanol de 2 carbonos e me sobra 1 carbono. Esse 1 carbono que sobra vai formar gás carbônico. Então, na fermentação alcoólica, a gente gera gás carbônico, ou na verdade a bactéria gera gás carbônico, ou o fungo gera gás carbônico na fermentação alcoólica. E aí, quando tu vai fazer lá um bolo ou um pão, o que acontece? Tu pega a farinha e na farinha tem glicose. Né? Tem lá amido e aí o fungo, o micro-organismo vai pegar essa glicose e vai fazer fermentação. Então o teu bolo ou o teu pão, ele cresce por causa do gás carbônico que é gerado a partir da fermentação alcoólica. Tá? E o etanol, quando eu comer o pão eu vou ficar bêbado. Não, quando tu comer o pão lá, quando tu assar o teu pão, tu vai esquentar aquilo ali e o etanol é uma molécula muito volátil e ela vai acabar evaporando ali dentro. Tá? Então, o gás carbônico é o responsável então por crescer o teu bolo quando ocorre lá, quando tu coloca o fermento biológico para fazer o teu bolo ou o teu pão. Tranquilo? Então, fermentação alcoólica gera etanol e gás carbônico. A gente vai ver isso no resuminho ali no fim da aula, no último slide. Então, na fermentação acética, outro tipo de fermentação, então já falamos da lática, da alcoólica e agora a acética, é o que vai formar o acetato ou ácido acético, que é o vinagre. Tá? Então é o mesmo processo, as bactérias vão utilizar esse piruvato, vão liberar gás carbônico para fazer então esse processo de geração de energia. E aí vão formar essa molécula de ácido acético, que é o que dá origem ao vinagre. Então olha aqui, ó, o resuminho dos 3 tipos de fermentação. Pega a glicose, quebra a glicose, a gente chama de glicólise, e aí a gente gera os 2 ATPs que está aqui em vermelho, ó, 2 ATPs. Gerou a energia da fermentação. Essas 2 moléculas de ATP aqui que são formadas, na verdade assim, ó, são formadas 4 moléculas de ATP na hora da quebra da glicose, tá? Então na glicólise formam-se 4 ATPs, porém para fazer o processo tu consome 2, tá? Então gera no fim das contas 2 ATPs, o saldo da glicólise é 2 ATPs. Vamos lá. Forma-se então 2 ácidos pirúvicos e aí esse ácido pirúvico vai entrar ou na fermentação alcoólica, que é aqui de cima, gerando etanol e ó, liberando gás carbônico, ou ele pode gerar o ácido acético, liberando também o gás carbônico aqui, ó, tá? E aí tu vai formar o NAD aqui para formar o ácido acético, tu formando o NADH aqui, NADH2 no ácido acético. Aqui tu está utilizando o NADH2 para formar o etanol, tá? Diferençazinha básica ali entre a alcoólica e a acética. Aqui tu utiliza o NADH2, aqui tu forma NADH2. E por último, na fermentação lática, tu utiliza o NADH2 também e forma o ácido lático de 3 carbonos. Esse ácido lático de 3 carbonos, então, não vai gerar gás carbônico, ao contrário dos 2 outros tipos de fermentação. Tranquilo, queridão? Então esse aqui ó, é o teu resumo da aula. O resumo da aula não, o resumo da parte de fermentação. Tá? Então aqui está o resuminho da tua fermentação alcoólica, acética e lática. Tranquilo, meus queridos? Foi um prazer imenso e até a próxima aula. Tchau, tchau!